A revolta de Yemelyan Ivanovich Pugachev, embora sufocada em sangue, deixou cicatrizes profundas na consciência política do Império Russo. Nenhum outro levante do século XVIII expôs com tamanha clareza o abismo que separava o trono imperial do vasto corpo camponês. O eco de 1773-1775 ressoaria ainda por gerações como advertência e trauma coletivo. Para Ekaterina II, o episódio serviu de confirmação de suas convicções absolutistas. As simpatias filosóficas que outrora nutrira pelo iluminismo francês cederam lugar à certeza de que o poder devia permanecer indivisível e paternal. Assim, o mito do soberano reformador deu lugar à figura do monarca guardião da ordem. No plano político, o Estado reagiu com um endurecimento sistemático. As reformas administrativas, longe de descentralizar o poder, consolidaram o controle da coroa sobre as províncias. O exército tornou-se instrumento permanente de vigilância interna e a polícia rural ganhou novo protagonismo. O maior efeito, contudo, recaiu sobre o regime de servidão. Em vez de abrandar-se, ele se enrijeceu. A nobreza, aterrorizada pelo espectro de uma nova insurreição, convenceu-se de que sua segurança dependia da manutenção dos laços feudais. Assim, a servidão sobreviveu como pilastra da estabilidade imperial. A revolta também redefiniu a relação entre o Estado e os cossacos. Aqueles que por séculos haviam sido simultaneamente defensores e rebeldes do trono, foram transformados em soldados disciplinados, submetidos à rígida hierarquia. O espírito livre do Dom e do Iaíque foi substituído por lealdade forçada. No campo da cultura, a memória de Pugachev assumiu caráter ambíguo. A censura oficial tentou apagar-lhe o nome, mas o povo o manteve vivo nas canções e narrativas orais. Para muitos, ele encarnava o ideal do camponês justo, vingador das injustiças senhoriais. Para outros, representava o caos e a traição. O século XIX veria essa dualidade transfigurada pela literatura. Alexandre Sergeyevich Pushkin, em A Filha do Capitão, 1836, recuperou o episódio com um admirável equilíbrio entre história e mito. Seu Pugachev é ao mesmo tempo tirano e herói, bárbaro e magnânimo, um homem que ultrapassa o juízo moral comum. Pushkin, estudioso meticuloso, chegou a consultar arquivos imperiais e visitar antigos campos de batalha. O resultado foi uma das mais notáveis sínteses do espírito russo, um encontro trágico entre autoridade e rebeldia, entre dever e liberdade. Em seu texto, Pugachev adquire dimensão épica e quase messiânica. A obra de Pushkin abriu caminho para novas interpretações. Historiadores liberais do século XIX passaram a ver na revolta não simples anarquia, mas prenúncio da luta por emancipação social. O campesinato emergia como sujeito histórico. No contexto da historiografia soviética, a figura de Pugachev sofreu revalorização radical. Marxistas e leninistas o apresentaram como precursor das revoluções populares, símbolo da resistência das massas contra o absolutismo e a exploração feudal. Sua memória foi reabilitada como a de um mártir do povo. Obras de historiadores soviéticos como Ivan Ivanovich Skvortsov-Stepanov e Evgeny Viktorovich Tarlen reinterpretaram a revolta como o primeiro esboço de consciência de classe na Rússia pré-industrial. Embora reconhecessem seu caráter espontâneo e confuso, viam nela o embrião da solidariedade social que culminaria em 1917. O nome de Pugachev passou então a batizar escolas, ruas e kolkhozes. Monumentos foram erguidos nos Urais e no Volga. Seu rosto outrora amaldiçoado converteu-se em emblema de resistência camponesa e patriotismo popular, ironia histórica que teria chocado a própria Ekaterina II caso pudesse vê-la.
Comparada a outras rebeliões europeias contemporâneas, como as de Tadeusz Kościuszki na Polônia ou as revoltas jacobinas camponesas na França, a insurreição de Pugachev revela-se peculiar, profundamente russa em sua espontaneidade, mas universal em seu clamor por justiça. Do ponto de vista social, ela antecipou os dilemas que acompanhariam o Império até o fim do século XIX. A contradição entre progresso e servidão, entre centralização e miséria rural. Cada tentativa posterior de reforma, de Alexander I a Alexander II, carregaria o fantasma de Pugachev em suas sombras. No imaginário coletivo, o rebelde tornou-se arquétipo do justiceiro trágico, figura que retorna ciclicamente na cultura russa, de Razin a Lenin, de heróis folclóricos a revolucionários modernos. Em todos, ressoa a mesma tensão entre fé na justiça e fatalismo diante do poder. Para os movimentos sociais posteriores, a lição de Pugachev residia menos na vitória e mais no sacrifício. Sua queda revelou o custo de desafiar o império sem estrutura política duradoura. Ainda assim, inspirou sonhadores, reformadores e insurgentes a conceber a Rússia como campo de redenção possível. A revolta de Pugachev, assim, transcende século XVIII. É memória em disputa, lida como tragédia pela monarquia, epopeia pelo povo e síntese dialética pela historiografia moderna. Sua chama arde onde quer que se pense a justiça não como concessão do poder, mas como direito conquistado. E talvez por isso Yemelyan Ivanovich Pugachev sobreviva, não nos arquivos, mas na consciência nacional. Figura de barro e sangue, mártir e impostor, ele encarna o paradoxo eterno da Rússia. O povo que obedece e sonha, o império que reprime e teme, a história que se repete, mas nunca se acaga.